Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos dar uma olhada em várias notícias quentes de tecnologia hoje. Tem de tudo um pouco. Processos, novos recursos, IA... É isso aí. Vamos comentar o que cada uma traz importante, né? Entender o cenário geral. Começando então com Apple Insider, uma matéria do Malcolm Owen. Parece que aquele processo do iCloud contra Apple ganhou um novo capítulo, é isso? Exatamente. Uma juíza reverteu uma decisão anterior e agora o processo continua. A acusação principal é de monopólio, sabe? Por supostamente forçar o uso do iCloud para certos tipos de backup. Ah, então não é para todo backup. Não, o foco agora são dados bem específicos, coisas como configurações do aparelho, alguns dados de aplicativos, que os autores da ação dizem que só dá para salvar no iCloud. Isso meio que derruba a defesa da Apple, que dizia, o usuário pode usar o Google Drive, Dropbox. Entendi. E a juíza aceitou isso por agora. Ela considerou que esses novos argumentos são válidos para continuar a análise. E também teve uma questão de prazo, se o processo foi aberto a tempo, e por enquanto ela disse que sim. A Apple tem que se manifestar até julho de 2025. Então, tem chão pela frente ainda. Certo. Bom, mudando de assunto, MacRumors, matéria do Hartley Charlton. O NFC Forum anunciou uma atualização, o Release 15. O que muda? A grande novidade é o alcance. Vai quadruplicar. Parece pouco, né? Sair de meio centímetro para 2 centímetros. 2 centímetros ainda parece bem perto. Mas faz uma diferença, sim. Principalmente para pagar com celular ou relógio. Menos chance de dar erro, de ter que encostar de novo. Fica mais rápido, mais confiável. Sabe quando você tenta pagar e não vai de primeira? A ideia é diminuir isso. Faz sentido, especialmente em dispositivos menores como relógios, onde a antena é pequena. Exato. E também melhora o Multipurpose Tab. Aquela função de pagar e já registrar o programa de fidelidade de uma vez só. Além disso, tem suporte ao passaporte digital de produto da União Europeia. O DPP. Que adiciona informações sobre o ciclo de vida do produto, sustentabilidade, etc. Isso. E como a Apple faz parte do NFC Forum, é esperado que iPhones e Apple Watches futuros já venham com essa melhoria. A certificação dos dispositivos começa ainda em 2025. Interessante. Agora, falando de inteligência artificial, o 95 Google, com o Abner Lee, reporta que o Google lançou oficialmente o Gemini 2.5 Pro. Sim, ele estava em testes e agora é a versão estável, disponível para todo mundo, consumidores e desenvolvedores. O foco dele é mais em raciocínio complexo, né? E como fica o acesso? É pago? Tem níveis. Usuários gratuitos têm acesso, mas limitado. Quem assina o AI Pro tem mais capacidade, tipo 100 prompts por dia. E o AI Ultra tem um acesso mais amplo. Entendi. E tem outros modelos também? Tem. O Gemini 2.5 Flash, que é mais rápido para respostas, também ficou estável para os desenvolvedores, com novos preços. E lançaram um preview do 2.5 Flash Lite, ainda mais leve para tarefas de baixa latência e baixo custo, mas prometendo qualidade melhor que o 2.0 Flash Lite anterior. Ok, bastante opção do Google, mas nem todo mundo está feliz com o estado atual da IA. O The Register, numa matéria do Simon Sharwood, traz uma citação forte do chefe de pesquisa de IA do Gartner, Eric Brethenall. Ele basicamente disse que a IA não está fazendo o seu trabalho hoje e deveria nos deixar em paz. Uma crítica bem direta. Forte mesmo. Qual o ponto principal dele? Ele critica muito essas IAs que só, por exemplo, resumem uma reunião. Ele diz que isso não ajuda de verdade. O que ele defende é o que chama de IA empática, que automatiza aquelas tarefas chatas, repetitivas, que ninguém gosta de fazer. Ele deu exemplos de empresas que usaram IA para isso e realmente ajudaram os funcionários. Tipo, automatizar burocracia. Exato. E ele também se mostrou bem cético sobre esses agentes de IA pessoais que prometem gerenciar nossa vida, agenda, tarefas complexas. Ele questiona como vários agentes diferentes, um do trabalho, um pessoal, iriam negociar entre si. Tipo, se seu chefe manda uma tarefa urgente e sua família pede outra coisa ao mesmo tempo, como a IA resolve? Boa pergunta.
Os fornecedores não têm resposta para isso. Segundo ele, não. Falta clareza sobre essa orquestração e resolução de conflitos. Ele alerta para não confundir esses agentes com a IA generativa que a gente mais vê por aí. Interessante contraponto. Agora, no lado do negócio da IA, a TechCrunch, com o Maxwell Zeff, fala da Enisphere e sua ferramenta de codificação, a Cursor. Isso, eles lançaram um plano ultra bem caro, $200 por mês. Uau! Para que tudo isso? É voltado para os power users, desenvolvedores que usam IA para codificar o dia inteiro. Esse plano oferece, 20 vezes mais uso dos modelos de IA da OpenAI, Anthropic, Google, até XAI, do que o plano Pro deles, que custa $20. Então é para quem realmente precisa de muito volume. Exato. É um movimento que outras empresas de IA também estão fazendo, né? Capitalizar nesses usuários super intensivos. A Cursor, aliás, parece estar indo bem, com uma receita anual recorrente estimada em $500 milhões. Mas a competição deve ser forte, imagino. Muito. A OpenAI comprou uma concorrente direta, a Windsurf. A Anthropic está desenvolvendo Claude Code e até cortou o acesso da Windsurf aos modelos dela. A própria Enisphere está criando seus modelos como TED AI. Indica que, apesar das parcerias atuais com os grandes provedores, eles buscam alguma independência também. Faz sentido. Bom, saindo um pouco do mundo corporativo e indo para os usuários finais, o Tudo Celular reporta um problema no Instagram: banimentos em massa. Pois é. Nas últimas semanas, muita gente reclamando no Reddit, no X, antigo Twitter, que teve a conta banida ou suspensa sem motivo aparente, sem ter violado nenhuma regra. E qual a suspeita? A principal hipótese é uma falha na moderação feita por IA. Um sistema talvez mal calibrado que começou a gerar um monte de falsos positivos, sabe? E o pior é que algumas acusações associadas a esses banimentos são bem graves, tipo exploração infantil, o que deixa as pessoas desesperadas. Nossa, que complicado. E a Meta, dona do Instagram, o que diz? Até o momento da notícia, não tinha se pronunciado oficialmente. A frustração maior é a falta de suporte. As pessoas tentam recorrer, mas não conseguem falar com ninguém, ficam no limbo. Isso afeta contas pessoais e também negócios que dependem da plataforma. Tem até petição online rolando. Irônico que o serviço pago deles, o Meta Verified, promete o suporte prioritário. Exatamente. Quem paga talvez consiga resolver, quem não paga fica na mão. Já aconteceu algo parecido com o Pinterest um tempo atrás também. Mostra o risco de depender tanto dessas plataformas e da moderação automatizada delas. Verdade. Falando em tecnologia com potencial de dar errado, tem uma notícia bizarra do Playwar, por Vitor M., sobre um Tesla. Ah, sim! Um acidente nos Estados Unidos. Um Tesla Model 3, supostamente usando o Full Self-Driving, o FSD, simplesmente ignorou as barreiras de uma passagem de nível, ficou preso nos trilhos e foi atingido por um trem. Meu Deus! Alguém se machucou? Felizmente não. O motorista conseguiu sair do carro a tempo. E, surpreendentemente, os danos no Tesla foram mínimos. Parece que só o retrovisor quebrou. Mas o susto deve ter sido enorme. Com certeza. E já se sabe se o FSD estava realmente ativo? As autoridades estão investigando. Pode ter sido uma falha do sistema ou um erro do motorista que achou que o carro ia parar sozinho. É importante lembrar sempre, o FSD da Tesla, apesar do nome, não é direção autônoma nível 5, é nível 2.5. Ou seja, exige supervisão constante do motorista. Sempre. O motorista tem que estar pronto para assumir o controle a qualquer momento. O Euro NCAP, que testa a segurança na Europa, já classificou o sistema como inadequado e inseguro, justamente por essa confusão que o marketing pode gerar. Não é o primeiro incidente envolvendo o FSD. Essa questão da nomenclatura é complicada. Bom, vamos para outra área de risco: segurança digital. O Tecmundo, com Newton César Monaster Klein, noticia um ataque a jornalistas do The Washington Post. Isso, contas de e-mail da Microsoft de alguns jornalistas foram invadidas. A invasão foi descoberta no dia 12 de junho. Afetou muita gente. Parece que foi um número limitado de jornalistas, mas justamente os que cobrem áreas sensíveis: segurança nacional, economia, política internacional. Como precaução, o jornal resetou as senhas de todos os funcionários. E o que os invasores conseguiram? Acessaram e-mails seguros. E quem fez isso? Alguma suspeita? A suspeita principal recai sobre espionagem governamental, talvez ligada a algum Estado-nação.
Lembra um ataque parecido que aconteceu com o Wall Street Journal um tempo atrás, atribuído à China. Mas, por enquanto, ninguém reivindicou a autoria desse ataque ao post. Entendi. Sempre um risco para jornalistas que cobrem esses temas. Mudando para hardware agora, o Tudo Celular traz uma novidade da Samsung. O próximo chip Exynos vai ter comunicação via satélite. É o que eles anunciaram. O Exynos 2500, que deve ser o primeiro chip de 3 nanômetros da Samsung para smartphones, provavelmente estreando no Galaxy Z Flip 7, vai ter recurso de mensagens de emergência via satélite. Ah, tipo o que a Apple e outras já oferecem. Exato. A Samsung fez uma parceria com a Skylo Technologies para usar o padrão 3GPP de rede não terrestre, o NTN. Eles vão usar o mesmo modem 5G que já está no Exynos 2400, o Exynos 5400, mas habilitando essa função via satélite. E o objetivo é o quê? Só emergência mesmo? O foco inicial é permitir comunicação básica, mensagens de texto, talvez localização, em áreas onde não tem cobertura de celular. A ideia é buscar uma conectividade onipresente, como eles chamam. É a Samsung correndo atrás para oferecer uma funcionalidade que a concorrência já tem. Faz sentido. E para fechar nossa rodada de notícias, uma história preocupante do Tecnoblog via Emerson Alecrim, um usuário que perdeu acesso a décadas de dados no OneDrive. Nossa, essa é de doer. Um relato no Reddit de alguém que teve a conta Microsoft e, consequentemente, o OneDrive, bloqueada de repente, sem aviso, sem explicação clara. E isso logo depois de ter transferido arquivos de discos antigos para a nuvem. E perdeu tudo? 30 anos de dados. Pelo relato, sim, dados insubstituíveis. Contas podem ser bloqueadas por violação dos termos de uso, claro, mas o ponto crítico aqui é a aparente falta de resposta humana da Microsoft, a dificuldade em conseguir um recurso e entender o que aconteceu. Levanta a questão: será que foi um erro do sistema de detecção de violações? E se foi um erro, a pessoa perdeu tudo por causa disso? Complicado demais. Muito. E mesmo que tenha havido uma violação real, a forma como o bloqueio acontece sem aviso prévio e com risco de perda permanente de dados é algo a se pensar. A lição que fica, infelizmente, é aquela velha máxima: nunca, jamais confie em um único lugar para guardar seus backups importantes. Redundância fundamental. Com certeza. O OneDrive é prático, mas não dá para ser o único local. De jeito nenhum. Principalmente para coisas insubstituíveis. É preciso ter cópias em outros serviços de nuvem, em discos externos, onde for possível. Bom, passamos por bastante coisa hoje. Desde disputas legais e avanços em conectividade, até os dilemas da IA, falhas de moderação, riscos de segurança e a importância crucial dos backups. É um panorama bem variado, mostrando como tecnologia avança rápido, mas também traz seus desafios e problemas inesperados, né? Fica claro que a promessa nem sempre acompanha a realidade da implementação. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!